lá, fiel, segundou Carnaval, o Lili Nascimento está lá em frente, o CT Joaquim Grava, trazendo as últimas informações do Corinthians, que venceu fora de casa. O Yuri Alberto, hein? Qual é o grau da lesão dele? Será que ele vai ficar fora por quanto tempo? Não vai ficar fora? Bora lá acompanhar aqui as últimas notícias do Corinthians, curte aí, se inscreva aqui no canal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Continuando o nosso Giro Paulista, falaremos agora de Corinthians, que se garantiu na próxima fase do Paulistão ao vencer o São Bernardo fora de casa com um gol da joia André, e a Lili Nascimento já está aqui conosco. Lili, teve gol do André, teve a lesão do Yuri Alberto. O Corinthians, mais uma vez, com esse sabor estranho, né? Precisa ter uma notícia boa para ter uma notícia ruim. É isso, é sempre assim. É uma notícia boa e uma notícia amarga, não é mesmo? É isso mesmo, João. Beijo pra vocês novamente aí no estúdio, né? Quando a gente fala em Corinthians, sempre uma notícia boa vem acompanhada de uma ruim, né? Que é pro torcedor não ir se acostumando só com coisa boa, não, né? Aliás, né, a gente diz, o torcedor corintiano é sofredor. E ontem sofreu depois que viu aquela cena do Yuri Alberto aos 40 minutos tentando correr, ele estava jogando há uns 25 minutos já, ele sentiu a posterior da coxa esquerda, aí na hora que ele cai, ele precisa de ajuda ali do departamento médico, do fisioterapeuta, ele sai carregado de maca, cobrindo o rosto, tentei ver bem ali, parecia muito que ele estava chorando, sentindo dores ou até mesmo sabendo ali que a lesão teria sido grave. Inclusive o Dorival falou sobre isso na coletiva também, porque mais uma vez o Corinthians tem um desfalque importantíssimo, né? Teve que lidar na temporada passada com o desfalque algumas vezes de Memphis, Garro, o próprio Yuri Alberto, mas como eu falei, ele é conhecido como Wolverine, ele acaba voltando antes do esperado, mas mesmo assim voltando antes do esperado é perder o camisa 9, né? O jogador decisivo, principalmente nessa fase aí do estadual de mata-mata e de mata também, né? Principalmente essa próxima decisão aí contra a Portuguesa. Então vamos ouvir o que disse o técnico Dorival Júnior logo após a vitória diante do São Bernardo, que deu ao Corinthians vaga nas quartas de final. Foi uma classificação difícil, porém a equipe jogou com uma entrega muito grande, procurou se impor dentro da partida, mesmo não tendo a escalação teoricamente titular, mas foi uma equipe que manteve a mesma postura que a nossa equipe principal vem buscando desenvolver dentro de cada partida. É uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. O grau não dá para ter uma noção mais segura, infelizmente. Mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais, com mais opções, para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Duas observações. A primeira, a depender do grau da lesão, o Yuri Alberto pode ficar até 2 meses fora dos gramados. Isso aí a gente saberá assim que o Corinthians oficialmente se pronunciar aqui o departamento médico, tá? Porque ele passa por uma bateria de exames hoje aqui no CT Joaquim Grava. Segunda coisa, toda a coletiva o técnico Dorival Júnior aproveita para falar sobre reforços. O Marcelo Paz está presente em todas as coletivas, inclusive ontem ele estava lá. No momento em que o Dorival falou isso, eu olhei para ele também, ele atento, ouvindo o que o Dorival falava, porque se for seguir à risca os reforços que o Dorival pediu no início da temporada, faltam 3, tá? Por quê? Porque ele não contava com a saída do Martínez. Então o Martínez agora não veste mais a camisa do Timão. Aí então, se for levar à risca, ele precisa de mais 3 reforços. E aí, com essa baixa do Yuri Alberto, fica nítido a vontade do técnico Dorival Júnior de contar com mais jogadores. Vamos falar de notícia boa? Caio César estava até então no departamento médico. De acordo com o Dorival, amanhã o quarto ele já se junta ao elenco para treinar. Então ele pode, ainda é uma possibilidade, tá? Na quinta-feira contra o Atlético Paranaense estar à disposição, mas se isso não acontecer na quinta-feira fora de casa, aí no domingo contra a Portuguesa, ele deve sim ser um reforço aí garantido. O Dorival falou isso, então uma notícia boa, né? O Caio César, que até então foi correr aqui na Neoquímica Arena durante uma partida, acabou sentindo também a posterior da coxa e ficou entregue ao departamento médico, mas ele também já está com
um retorno, digamos assim, marcado, se é que dá para animar o torcedor corintiano, já que o Yuri, sorriso aberto, deve desfalcar aí o Corinthians por algumas partidas, João. Boa, Lili, obrigado pelas informações. Até o semblante do Dorival falando da lesão do Yuri é meio cabisbaixo. Agora, gente, pensando no futuro, vamos olhar pra frente. O Corinthians não vai contar com o seu maior artilheiro desde 2024 por um bom período. Sejam 2 semanas, 3 semanas, é um momento decisivo. Quem vai puxar esse protagonismo? É o Memphis? É o recém-chegado Caio César, que quando entrou em campo foi bem? É o próprio Garro, que pode se movimentar um pouco mais no setor ofensivo? Quem vai puxar essa bola? O Guinegão, né? O Guinegão, que não vive uma fase tão boa, mas ano passado foi ele mesmo. Quem vai puxar essa bola? É uma boa pergunta e acho que vai depender muito do adversário. Acho que o André, né? Tipo o André. Eu acho que na questão... Os laterais, né? Os laterais. Na questão do protagonismo técnico, sobe muito mais pro Memphis. O que a gente falava sempre do trio... O Garro ainda não se reencontrou, né, com todos os problemas até que jogou bem, né, Donk? Acho que ele foi uma partida, acho que pra mim, irregular. Em alguns momentos, umas boas ações, em alguns momentos, assim, erro de passe, que não é tão comum dele. Então, um cara ainda que não voltou ao seu nível de 2024, por exemplo. Sim. Então, acho que recai muito sobre o Memphis. Se você pensar em característica, mais próximo seria o Guinegão, para jogar ali, mas pela questão do momento. E o Corinthians agora tem opções mais de beirada que podem ser mais importantes. O Corinthians teve dificuldade nesse setor ano passado, agora com o Vitinho, que a meu ver até fez um bom jogo, assim, algumas decisões erradas, mas assim, é um cara que apareceu, chamou a responsabilidade. Eu gostei da atuação do Vitinho ontem. O próprio Caio César, então acho que vão ser atacantes mais de lado, pra mim talvez seja o mais adequado nesse momento, pensando em quem vai substituir. Na questão da responsabilidade dos gols, acho que cai muito mais sobre o Memphis nesse momento. Engraçado que ninguém citou o Pedro Raul, né? Seria mais uma peça ali, no elenco, assim, acho que pra ser titular, acho que não. É curioso que nas últimas partidas não tem sido os atacantes, né? Chamarem responsabilidade de gols. Matheus Bidu, Você tem laterais, você tem zagueiros, Gabriel Paulista, o Gustavo, ontem o André, então assim... O Bidon, então é um Corinthians muito bem distribuído nesse sentido, né? Assim, mas eu acho que, além de tudo, é o abalo de você perder uma referência técnica da equipe, assim, para todo mundo. Né? O Yuri é uma grande referência dentro desse Corinthians. Você falou sobre o comportamento ali do Dorival na coletiva, porque deve ser muito desgastante, né? Você, de novo, passar por isso e sabendo que há um culpado, que é o calendário. Você tem que brigar contra isso, né? Toda a temporada e agora, principalmente, junto de Paulista e Campeonato Brasileiro. Mas acho que essa dependência de gols, ela não passa pelo Yuri. Acho que o Corinthians conseguiu distribuir isso muito bem. Mas eu concordo muito com você, Mariana, quando você diz que essa dependência talvez seja espalhada. Dentre os 10 jogadores em linha, Mateuzinho, Matheus Bidu principalmente, André, quem sabe com esses jogadores, sem contar os atacantes, podem salvar aí o Corinthians nos próximos jogos sem Yuri Alberto. Melhores momentos de Corinthians 1, São Bernardo 0. O São Bernardo foi uma decepção do Paulista? Claro que não, tá cumprindo o papel dele. Já teve momentos melhores no Paulista, né? Mas o São Bernardo começou ganhando, começou fazendo 4 na primeira rodada, né? Eles tomaram de 4 no Mirassol em São Bernardo. São Bernardo não chega a ser o Mirassol. Não chega. O Mirassol subiu o patamar. O São Bernardo que nos últimos anos tem apesar de bem organizado. É organizado, é um time organizado, mas não é uma decepção. É o Borussia Dortmund do ABC. Olha aí, que uniforme bonito. Torcida do São Bernardo. O gramado é plástico também, né? Não. Não é São Bernardo? Maio? Acho que não. Não é plástico, não? Não, é gramado natural. Não. Olha, muito bem porque tem outro gramado, tem outro estádio lá, né, em São Bernardo. São 2. Um, eu sei que era sintético. Tem 2, mas não, o 1º de maio não é. Anularam esse gol! Tem um que é o outro São Bernardo. Olha isso, Sormani. A bola já saiu do pé do cara, não tem impedimento nenhum aí. Olha isso, Sormani. Olha esse impedimento. Garfaram São Bernardo. Não garfaram nada. É um apito amigo. É, duro. O Milton Neves jogou só com 2 titulares, né? Quem saiu jogando? O Corinthians jogou com o Hugo Souza, que fez 100 jogos, né, ontem. E o Bidu, na lateral esquerda. Mas o Yuri Alberto não entrou em campo? Entrou no segundo tempo.
Aí jogada do Garro, que teve uma movimentação um pouquinho melhor nesse jogo de ontem aí. Conseguiu esse chute aí de dentro da área, quase faz um gol. Depois quase faz um gol de falta também, uma pena que aquela bola não tenha entrado. O Corinthians conseguiu criar algumas chances, aí o André batendo de fora da área, quase faz o gol. O André que teve proposta de 15 milhões da Internacional de Milão. O Corinthians falou, não vou vender. Nós não estamos vendendo a preço de banana mais. Agora não acabou. Esse aí eu acho que não fica até a Copa do Mundo, viu? Eu tô preocupado. Copa do Mundo ele sai, viu? Porque é muito bom jogador e perfil de Europa. E aí o Corinthians ficou martelando ali, martelando, como aconteceu contra o Santos, como aconteceu contra o Palmeiras. O Corinthians, quando não tem Memphis e Yuri, é a deficiência do elenco do Corinthians é essa, Sormani. São as opções no ataque. Mas se você tira os grandes jogadores, a exceção é o Flamengo, hein? Sim. Se você tira o Vitor Roque e o Flaco do Palmeiras, o Palmeiras sente mais. Ontem, por exemplo, o Flamengo começou com o Pedro e o Arrascaeta no banco, por uma questão tática do Felipe Luiz. Ele queria fazer uma marcação mais pressionada em cima do Botafogo. O Pedro é lento e o Arrascaeta já é um cara que tem problema de lesão. Então ele tira o Pedro, o Arrascaeta, deixa no banco para jogar fora de casa contra o Botafogo e o time ganha o jogo. Mas se você tira do Corinthians o Memphis e o Yuri, você tira do São Paulo o Caleri e o Luciano. Só para tentar um quarteto, o Marcos Antônio. Pô, o time sente. Sim. O time sente. Mas o Corinthians eu acho que o Corinthians tá com um time bem equilibrado. Não pode perder esses moleques no meio do ano, entendeu? Pois é, Sormani, mas o Yuri agora machucou. E você mesmo disse que sem o Yuri é meio ataque do Corinthians. Isso é verdade. Agora, qual é a gravidade? Qual é o grau da lesão dele? Ainda não foi divulgado. Né? É posterior. Ele foi o lance posterior sozinho, 3 semanas. No mínimo. Sentiu a posterior da coxa. Se for a posterior, pelo que eu fiquei sabendo aqui, eu tava lendo, o cara mandou até uma mensagem. É bastante tempo. 3 meses. Olha aí, ó. Viu? Não chega a 3 meses, mas... Olha aí, ó, viu? Mas eu acho... Um mesinho pega, acho. Mas eu acho que depende do grau. Depende do grau. Você pode ser qualquer lugar. Não, eu sei, mas... Pode ser o adutor, mas o Yuri saiu pode ser chorando. Mas é o Yuri. Ele é dramático. Mas ele já ficou de fora nesse ano por questão muscular, não foi? Ou foi na reta final ano passado? Não lembro. Eu acho que esse ano ele já ficou. Esse ano ele já ficou, se eu não estou enganado. Não lembro se ele ficou esse ano. Esse ano, não sei. Acho que ele foi voltando aos poucos. Vai sair hoje o resultado aí de exame. Sim. Sempre sai no dia seguinte, dá pra prever. E aí o Corinthians... Agora, se for posterior grau 1, é 3 semanas. Aí o Corinthians perde muito. Provavelmente o Yuri tá fora do Paulistão, né? Provavelmente. Se for uma lesão de posterior... Mesmo sendo grau 1, você não fica 2 semanas Qual é a data da final? Entra. Do último jogo 8 de março? É 8? Tem 2, né? Tem 2 finais, tem 2 jogos. Eu acho que é primeiro 1 e 8, não é? Começo de março. Eu acho que daria para jogar as finais, dependendo do grau. Ainda não tem o Bernardo, que é assessor da Federação Paulista de Futebol, mandei uma mensagem para ele, ele falou, sim, Sormani, a pontuação continua sendo levada em conta nas quartas e nas semis também. Foi o que a gente discutiu. Explica isso aí. Tá passando as imagens do Corinthians. Daqui a pouco a gente volta para as imagens do Corinthians. Explica isso aí, porque tá meio confuso. Eu acho que deveria ser colocado logo de cara, porque muita gente está se confundindo. Mas acontece que o Campeonato Paulista mudou a fórmula. Claro, quando muda a fórmula, disputa, você pode imaginar também que mudou também a questão da pontuação. O Campeonato Paulista tem levado em consideração as quartas e as semis, na pontuação, já faz algum tempo. Sim. Não é novo isso, entendeu? Mas que com a mudança, muita gente imaginou que tinha voltado a não continuar com esse... Exatamente. Então, se a gente colocar a classificação aí, Celu, se você puder, por favor, vamos dar alguns exemplos aí, né? Porque a pontuação continua. Então, por exemplo, o Santos, eu estava até dando... Olha lá, o Santos tem 12 pontos. Se ele ganhar do Novo Horizontino, ele vai a 15, tá? Se o Corinthians passar com um empate diante da Portuguesa, ele também vai a 15. Só que o Santos vai ter um saldo de gols melhor. Ele vai também ter 4 vitórias, assim como o Corinthians, porque ele ganhou do Novo Horizontino. É só exemplo, gente. Mas ele ficaria na frente do Corinthians. Entendeu? Então, digamos que o Palmeiras passe o carro, beleza, o Palmeiras vai ser o primeiro. E o Santos passando o Corinthians, ele vai ser terceiro colocado. Então, a gente teria Palmeiras e Corinthians
numa semifinal. Então, para simplificar para quem tá assistindo, para não confundir, essa tabela aqui, ó... vai ser mexida. Então, assim, apaga o nono do 10º... Dá para botar ela só uma parte? Às vezes vocês fazem isso, mas se não der, tudo bem. Porque o que vale agora é do primeiro ao 8º. Exatamente. Certo? Vai continuar o campeonato. Aí vão ficar só 4. Continua o campeonato agora. Vão ficar só 4. As semifinais vão ser disputadas... O primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Essa tabela aí continua valendo. Não, essa daqui não, porque se tiver a pontuação, que nem eu falei... Então, tá com 16 o Novo Horizontino. Se ganhar do Santos, ele vai pra 19. 19, exatamente. Continua aí, ó, é isso aí, obrigado. Um detalhe aqui importante, né? Se os 4 grandes passarem, o único que pode passar o Palmeiras, nessa classificação geral, seria o Corinthians, mas aí vai para saldo de gols, porque, vamos supor, o Palmeiras empata o jogo lá e vai para os pênaltis. Então, chega a 17 pontos. O Corinthians passa no saldo de gols. Não, mas para final pode passar. Não, eu tô falando pra semi. Pra semi. Pra semifinal passou os 4 grandes, certo? Ó, o Palmeiras chega a 17 pontos empatando, vamos supor. O Corinthians vai chegar a 17 também, aí pode passar no saldo de gol, certo? Isso. É o único que pode passar. Aí seria São Corinthians e Palmeiras não podem passar caso o Palmeiras avance empatando, né? Porque Palmeiras se o Palmeiras vai ganhar uns 19 a 2. vencendo, aí continua, vai ficar com a melhor campanha. Mas então é isso, tá, pessoal? Então essa tabela de classificação, ela continua valendo. Tá? Sim. A gente pode ter alteração até a final. aí. Exatamente. Até na final. Você pode definir a semifinal também. O segundo jogo da volta, pelos resultados de semifinal. Sim. Então tudo ainda pode mudar, tá? Então foi um parênteses que o Sormani trouxe aí, importante. Vamos voltar lá pro Corinthians, que ganhou de 1-0 do São Bernardo. Voltar a falar de quem? O Coringão, Sormani. O Alfinete, você não respondeu o povo aí. Foi bom o jogo ou não? O povo quer saber. O jogo do Corinthians foi um jogo pro gasto. Pro time que entrou, foi até um bom jogo. Não tinha nenhum grande titular que saiu jogando no ataque. O Garro... Você acha que deveria ter colocado o Yuri Alberto, Dorival? Então, senhor Mano. Tava 0x0 ainda? Tava 0x0. Então, tava 0x0. O Yuri participa do lance do gol. E com o empate, o Corinthians poderia ter ficado fora, né? Sim. O Corinthians precisa ganhar. Então, faz sentido. Agora, se o Yuri sofreu essa lesão nesse jogo, possivelmente sofreria na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Não sei, porque ele jogou, né? Até quinta-feira ele teria mais tempo de descanso. Pode ser que não. Mas é uma fatalidade mesmo, né? Então, não é nem por mas eu acho que ele entrou... Desgastar. Acho que os exames dele não apontavam isso. Os médicos falam isso. Tem jogador que aponta ali, olha, o risco dele ter um lactato, secar, não sei o que lá, é grande. Mas eu preciso que o cara jogue. O cara entra, joga, não acontece nada. Tem um cara que nem, por exemplo, o Yuri. Não aconteceu, não tem nada apontando. Ele entra, tem uma lesão. Não é matemático. E ele entrou 20, 25 do segundo tempo. Né? É a média mesmo de lesão, todo mundo tem. Se tivesse saído esse gol aí, talvez ele não tivesse entrado. Aí tudo bem. Ou o gol de falta do Garro. Aí talvez ele não tivesse entrado. Mas o goleiro do São Bernardo fez boas defesas aí. O Corinthians teve uma movimentação interessante. E quem tá devendo um pouquinho é o Guinegão. O Guinegão, o centroavante, não pode ficar esperando a bola no pé não, velho. O centroavante tem que criar, o centroavante tem que achar espaço, Sormani. Ele tem que se aproximar e encontrar o espaço para ele receber o passe. Ele não pode ficar só esperando a bola chegar no pé dele. Você concorda ou não? Concordo. E outra coisa, ele tá tendo uma oportunidade. Porque a gente vive dizendo que o Yuri não tem um substituto. Pô, o cara tem uma chance dessa. Corinthians correndo o risco de não se classificar se tivesse empatado. Pô, agarra essa chance, velho. Agarra, se mexe, corre, come grama. Bota a cabeça na chuteira do adversário. É a chance que o moleque tá tendo. Mas ele começou bem no Corinthians. Sim, mas esse ano ele fez um gol, mas quando ele tá tendo essas oportunidades aí, ele não tá agarrando a oportunidade, né? E aí o Yuri até participa desse lance do gol do André aí, que é um jogador que já tá dando... O terrão do Corinthians a gente fala pouco, né? Fica sempre aquela história que a água de Santos, os raios, papapá. Mas o Corinthians revela muito o jogador também. Claro, o Corinthians não consegue... Não é que não consegue, né? Nunca revelou um jogador assim como o Neymar,
desse quilate, né? Mas o Corinthians revela grandes jogadores. Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Nós estamos começando o canal Bora lá, fiel, agora novamente. Tínhamos um outro canal aqui, perdemos, infelizmente, mas não vem ao caso. Então, se inscreve aí, por favor, para ficar por dentro de todas as informações do Corinthians. Eu vou te atualizar sobre tudo, sem sensacionalismo, só notícias corretas. Vamos fazer aqui a reação das melhores notícias do Corinthians para vocês, beleza? Preocupa demais, né, essa lesão do Yuri Alberto, cara. Entrou, né, não veio jogando como titular, né, nesse jogo, nessa partida, entrou ali, né, e poucos minutos em campo, acabou lesionando no posterior da coxa. Vamos torcer para que não seja nada de grave e o Yuri Alberto consiga voltar aí pro ataque do Corinthians, porque o Corinthians, você pode falar o que for, tem o Yuri Alberto, o Corinthians perde demais ali na frente. O Yuri Alberto, lógico, tem os momentos dele, os lapsos, né, bagre dele, mas, cara, ele compensa muito por outro lado, né? Tanto em fazendo outros gols muito importantes, quanto na correria e ajudando o time a se recompor, ajudando a fazer aquela pressão ali na primeira linha, né, no primeiro combate. Então, um jogador muito importante. O Guinegão não vem num bom momento, né? O Guinegão, que seria substituto direto dele ali, não vem num bom momento, mas também seria a hora, de repente, né, do Guinegão voltar aí, crescer novamente, né, e voltar a ajudar o Corinthians. O Corinthians que enfrenta agora a Portuguesa, né, no domingo, se não me engano é no Canindé, porque a Portuguesa tem um ponto a mais que o Corinthians na tabela do campeonato, que faz com que o jogo seja fora. Se eu não me engano é isso, eu vou confirmar e vou trazer as informações aqui para vocês. Beleza, pessoal? E eu gostaria de, se você assistiu até aqui, deixa um comentário aí para nos ajudar, é muito importante, beleza? Vamos cobrir aqui todas as notícias do Corinthians. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Então, se inscreve aí, né? Aproveita aí esse feriadão aí. E é isso, pessoal. Tudo de bom. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!